Boa noite, amados irmãos. Que a graça, a misericórdia e o amor de Deus continue nos ajudando, nos fortalecendo, nos consolando, nos sustentando e que cada vez mais nós possamos continuar confiante e perseverante no Senhor, sabendo que servimos e confiamos no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo o que ela é. Gostaria, nesse momento, de trazer a meditação com os irmãos, iniciar no livro de Salmos. E vamos ler um versículo que é tão peculiar, tão usado por nós ou por muitos, quando alguém se faz um aniversário. Mas dentre esses versículos que nós vamos ler a partir de Salmos 90 a 12, vamos poder entender a vontade de Deus sobre a nossa vida e como caminhar segundo a vontade de Deus. Salmo 90, 12, já deixei aqui separado. Assim diz a palavra do Senhor: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Se tem uma coisa que nós precisamos neste presente momento, é que Deus possa nos ensinar, nos instruir, nos dar conhecimento para que possamos contar, viver dia após dia, de tal maneira, de uma forma que venhamos a alcançar, obter, possamos ter corações sábios ou o nosso coração sábio. Coração nos leva a dois sentidos, como já podemos mencionar para os irmãos. Leva o primeiro sentido ao sentimento, aquilo que nós estamos sentindo. Por isso que Jesus fala que a nossa boca, ela diz, ela pronuncia aquilo que o nosso coração está cheio. E o segundo ponto que coração nos leva é o pensamento. Por isso que Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E ela é apta, capacitada para discernir o pensamento e a intenção do nosso coração. Portanto, o salmista aqui, ele, diante de dias que vai se passando na sua vida, ele fala ao Senhor: ensina-nos, Senhor, a contar os dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Nos ensina, nos instrui, nos capacita a contar ou a viver dia após dia, de uma forma, de uma maneira que possamos obter, que possamos conseguir, que possamos viver, que possamos alcançar um sentimento e o pensamento com sabedoria, com entendimento, com compreensão e com o conhecimento. Estamos contando os dias, desde quando começou esse isolamento, desde quando começou esse vírus a assolar não só o mundo, mas principalmente o Brasil e os estados do Brasil, o estado de São Paulo, e de lá para cá nós vemos contando os dias. E como é que nós devemos contar esses dias? Até o dia em que Deus nos permitir de estarmos realmente juntos em comunhão para cultuar ao Senhor na casa do Senhor. Aqui está uma das respostas. Pedir a Deus, clamar e rogar nas nossas orações. Ensina-nos, Senhor, nos instrui, nos capacita, nos orienta a contar esses dias como nós já estamos contando até o dia de hoje, devemos contar por algum tempo, a contar esses dias de tal maneira que possamos alcançar um sentimento e um pensamento com sabedoria, com compreensão e com entendimento. E quando se trata de sabedoria, nós vamos relembrar lá Tiago capítulo 1, versículo 5. Quando a incompreensão, quando a incerteza, quando a falta de conhecimento, quando situações ela tende a ofuscar a nossa mente, a ofuscar o nosso entendimento, devemos rogar, pedir aquele que tem toda a sabedoria para nos dar, nos conceder, sem nenhuma restrição. E lembrando novamente, Tiago capítulo 1, versículo 5, que diz: se algum de vós, se algum servo de Deus, se algum filho de Deus, se algum cristão tem falta de sabedoria, tem falta de entendimento, tem falta de compreensão das coisas,
dos acontecimentos, daquilo que permeia o seu coração, que permeia o seu pensamento. Ele disse: tem falta de sabedoria. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, a todos dá sem nenhuma restrição. Deus tem prazer de poder nos capacitar a viver com entendimento, com compreensão de tudo aquilo que acontece em nossas vidas. Porque a Bíblia diz, né, que a palavra de Deus, ela não nos causa confusão. Ela, muito pelo contrário, ela nos traz entendimento de tudo aquilo que se passa e que acontece em nossas vidas. Por isso, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente e não lança em rosto. Deus, ele não nos ensina o caminho que devemos andar. Deus, ele não nos resiste. Deus, ele não joga na nossa cara, né? Que é o ditado que nós dizemos uns para os outros quando alguém faz algo para uma outra pessoa e aí a pessoa resiste, né? Ou joga na sua cara aquele favor que eu fez. Deus é totalmente diferente. Deus, ele nos concede e de maneira nenhuma ele lança em rosto. De maneira nenhuma Deus, ele vai jogar na nossa cara ou na cara dos seus filhos: olha, eu te dei e você não valorizou. De maneira nenhuma. E assim, depois que ele dá a sabedoria de maneira liberal, sem nenhuma restrição, e não lança em rosto, e lhe será dada. Deus, ele tem prazer de fazer com que nós venhamos a compreender as situações que acontecem em nossas vidas e dia após dia podemos contar esses dias de uma maneira que possamos ter um sentimento e um pensamento agindo com toda a sabedoria, compreensão e entendimento. Salmos capítulo 32, vamos ler também mais alguns versículos. Salmos capítulo 32, a partir do versículo 6 até o versículo 8. Assim diz a palavra do Senhor: pelo que todo aquele que é santo, pelo que todo aquele que já foi santificado pelo sangue de Cristo, pelo que todo aquele que já se converteu, já entregou sua vida a Jesus, ele orará a ti. Ele vai clamar, rogar, suplicar a Deus, ele vai falar com Deus. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, e há tempo de te poder achar, há tempo ainda de encontrar a Deus, há tempo ainda de poder ter em Deus todo o socorro, toda a fortaleza, todo o refúgio, ter em Deus todo o sustento, ter em Deus todo o amparo, todo o auxílio. Então, pelo que todo aquele que é santo vai orar a Deus, vai buscar a Deus, há tempo de poder achar. A Bíblia diz, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Então, orará a ti, há tempo de se poder achar. Até no transbordar de muitas águas, essas a Ele não chegarão. Fazemos nos lembrar, né, de quando Jesus disse aos discípulos: atravessemos para o outro lado do rio, atravessemos para o outro lado do mar. E Jesus, ele conduziu como que os discípulos fossem à frente e ele iria depois, né? Então, num primeiro momento, os discípulos estavam ali atravessando para o outro lado e eles avistaram um homem andando sobre as águas. Temeram, achando que era um fantasma, que era uma alucinação. Mas quando aquele homem que era Jesus chegava cada vez mais perto, Pedro reconheceu numa certa distância e ele indagou, perguntou, interrogou e dizendo assim: se é o Senhor que está aí, peça para que eu vá até a ti. Então Jesus falou assim: olha, vem até a mim, porque sou eu que estou aqui, sou eu que estou caminhando sobre as águas. Então Pedro pisou sobre as águas e os seus pés não afundaram. Ele começou a dar alguns passos, mas bateu um vento tempestuoso, bateu ali um vento em volta de Pedro e ele temeu ao vento. Ele não acreditou, não creu. A sua fé naquele momento já não estava mais centralizada em Jesus, quando Jesus disse: venha até a mim, porque sou eu quem estou aqui.
Então ele desviou a sua atenção para aquele vento, e o vento fez com que ele não acreditasse mais, não tivesse mais confiança nas palavras de Jesus. Então ele começou a afundar, e começou a clamar, começou a suplicar, começou a rogar: tenha misericórdia de mim, porque eu estou perecendo, estou afundando. Ou, da maneira mais simples, dizer: estou morrendo. Jesus o pegou pela mão, o levantou e perguntou: por que duvidastes, ó Pedro, homem de pequena fé? Por que duvidaste no momento em que você estava acreditando, e vieram situações e vieram momentos, e você recuou na fé? Então Jesus o trouxe à tona. E aqui o salmista diz: pelo que todo aquele que é santo vai orar a Deus, vai buscar a Deus, há tempo de poder achar, há tempo de poder encontrar, e no transbordar de muitas águas. Também nos faz lembrar aquela outra passagem, quando Jesus pediu para que eles também conduzissem para o outro lado do rio, fosse a outra cidade. Jesus estava junto com eles naquele barco. E veio uma tempestade também forte, onde a água invadia o barco. E eles começaram a incomodar a Jesus, dizendo: mestre, nos socorre, porque nós vamos perecer. Nós vamos morrer. E Jesus, ali bem calmo, tranquilo, sossegado, descansando na proa do barco. Jesus abriu seus olhos, acalmou aquela tempestade. Jesus, ele solucionou aquele problema, mas ele perguntou para os seus discípulos: por que duvidaste e não tivesse fé? Porque Jesus disse: nós vamos para o outro lado. Não importa o tamanho da tempestade que ocorre em nossas vidas, não importa o tamanho das ondas que venham sobre nós, não importa o tamanho da montanha que está à nossa frente, o que importa é que Jesus está conosco. Então, no versículo 7, concluindo aqui, até o versículo 8, o salmista diz: tu és o lugar em que me escondo, tu és o lugar aonde eu me refugio, tu és o lugar aonde eu me abrigo, tu me preservas da angústia, tu me conservas do momento de sofrimento, de dor, de agonia, de aflição, de tribulação, tu me cinges, tu me cobres de alegres cânticos ou cantos de livramento. O Senhor me cobre, o Senhor me cinge, o Senhor coloca sobre mim alegres, felizes, satisfatórios. Da minha boca sai louvores, porque o Senhor tem me livrado, o Senhor tem me guardado, o Senhor tem me preservado da angústia, da dor, da aflição. O Senhor tem me preservado dos momentos de ansiedade, da falta de paz, do sossego. O Senhor tem me livrado e me cingido, para que mesmo em meio às adversidades eu possa cantar, eu possa louvar, porque o Senhor tem me livrado. No versículo 8 do Salmos 32, ele diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que devem seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Nunca estamos sós, irmãos. Deus está sempre olhando para cada um dos seus filhos. Deus está sempre atento, observando a cada um dos seus filhos. Quando Deus falou com Moisés para que Moisés fosse dar o recado a Faraó de que ele livraria o povo daquela situação, Deus ele fala para Moisés: eu tenho olhado, avistado, observado e chegado atentamente à aflição do meu povo. Deus ele continua olhando para o seu povo até hoje e vai olhar por toda a eternidade, porque estaremos com o Senhor para sempre. E Deus tem observado, olhado atentamente a nossa situação. Deus tem conhecido o coração, o pensamento de cada um de nós. Por isso devemos clamar e orar a Deus: Senhor, nos ensina a viver esses dias de tal maneira que possamos ter corações sábios, que possamos compreender e entender as situações que vêm acontecendo. Portanto, Deus fala para cada um de nós: instruir-te-ei e ensinar-te-ei. Eu vou te capacitar o caminho em que você deve seguir. Não vai desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas vai trilhar caminho reto, porque o Senhor é aquele que nos ensina, por meio da sua palavra, por meio da pregação, por meio dos estudos, por meio dos ensinamentos.
Então, através da palavra de Deus, nós podemos nos alegrar em saber que Deus ele nos instrui, em saber que Deus ele nos ensina, nos capacita o caminho em que devemos seguir. E ele, além de nos ensinar, de nos instruir, de nos capacitar, Deus ele nos guia, nos faz andar, porque os seus olhos estão sobre nós. Os olhos do Senhor estão atentos a todos os seus filhos, a todos aqueles que já foram santificados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Vamos relembrar mais um salmo, Salmos 37, versículo 5. É um versículo que eu amo muito, é um versículo que tem falado muito ao meu coração. É um versículo onde mostra que nós devemos realmente confiar no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Nós já entregamos o nosso caminho ao Senhor quando nós nos convertemos. Uma vez que nós entregamos, porque nós confiamos. Então o salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor, entrega o teu trabalho ao Senhor, entrega a tua família ao Senhor, entrega os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, os seus pais, os seus amigos, colegas, parentes, conhecidos, até mesmo aqueles desconhecidos. Podemos fazer essa aplicação. Entrega ao Senhor. Depois que nós entregamos porque aqui ele diz, confia nele. Acredita nele, tenha fé nele. Por quê? Porque ele tudo fará. E no versículo 7 ele diz, descansa no Senhor, repousa no Senhor. O salmista diz, deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou, o Senhor me guardou, o Senhor me protegeu. Que maravilha, irmãos, podemos deitar a nossa cabeça no travesseiro e saber que diante de um sono, aonde nós, de certa maneira, perdemos a consciência, não enxergamos o que está à nossa volta, mas o que está à nossa volta para nos proteger, nos guardar, é o Senhor. Por isso que o salmista diz, descansa no Senhor, tenha paz, tenha sossego, tenha tranquilidade, e isso só quando nós entregamos, confiamos no Senhor. Porque só é Ele que pode fazer isso nas nossas vidas, mesmo em meio a situações de adversidade, mesmo em situações de perigo, mesmo em situações de impaciência, mesmo em situações de nervoso, mesmo em situações de incompreensão, falta de entendimento, ou até mesmo falta de sabedoria. Nós podemos descansar no Senhor e esperar nele, aguardar nele, depositar a nossa esperança nele. Porque o Senhor é aquele que pode fazer em nossas vidas aquilo que nenhum outro pode fazer, nos trazer alegria, paz, sossego e tranquilidade. Portanto, voltando aqui no versículo 5 do Salmos 37, entrega o teu caminho ao Senhor. Gostaria de usar 2 exemplos para os irmãos, de como conduzimos as nossas vidas. Podemos conduzir a nossa vida segundo a nossa direção, segundo o nosso entendimento, segundo a nossa compreensão, segundo a força do nosso braço, segundo o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso. É como o carro. O carro hoje ele tem 2 versões, Ele tem na sua condução, e ali nós podemos apontar para o câmbio, e temos o exemplo do câmbio manual e do câmbio automático. No câmbio manual é nós que estamos na direção, no controle das marchas. É nós que temos que engatar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e até mesmo a quinta. Quando mais nós engatamos uma marcha após a outra, porque o próprio carro assim o pede, mais velocidade o carro tem. Então ele se apressa, Podemos ter momentos de estarmos apressando alguma coisa, mas também existe uma marcha num carro de um câmbio manual que é a marcha ré. Podemos engatar uma ré
e poder voltar atrás, podemos pensar, parar, analisar e refletir para novamente tomarmos uma decisão. Então, um carro de um câmbio manual é, por exemplo, nós estamos no controle da nossa vida. É onde nós devemos e temos toda a percepção de poder conduzir a nossa vida como conduzimos esse carro. Diferentemente de um carro de um câmbio automático, aonde o controle das marchas, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, está no controle de um computador que talvez tenha ali no carro. Então, é ele quem engata, você coloca ali para que ele possa operar aquele procedimento das marchas. Então, ele engata a primeira, ele engata a segunda, ele engata a terceira, ele engata a quarta, ele engata a quinta, de acordo com a necessidade de uma subida, de uma descida, ele vai e reduz, Então, ele faz todo o procedimento que você faz. Podemos dizer que entregar o nosso caminho ao Senhor é como nós estarmos no automático, É deixar Deus conduzir a nossa vida, é deixar Deus realmente conduzir a nossa primeira, segunda, terceira, quarta e quinta marcha. Porém, no carro automático também tem a marcha ré, e nela é ela que nós também botamos a mão ali no câmbio e temos que engatar a marcha ré. Então, sempre uma decisão, irmãos, de podermos recuar, a decisão de pararmos, pensarmos e refletirmos para depois agirmos, também está sobre as nossas mãos. Mas como que é a minha vida, como que é a sua vida diante desse exemplo do carro? Aonde num câmbio manual é nós que conduzimos, aonde num câmbio automático nós deixamos o carro se conduzir. É como um avião que hoje o piloto ele alça o voo. E quando chega na altura desejada, quantos pés, é assim que se diz que ele tem que atingir, o piloto coloca, o comandante, ele coloca ali no piloto automático e aquele avião chega no seu destino, da qual ele tem que parar. Assim somos nós. Que Deus continue sendo o nosso piloto automático, que possamos realmente entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e deixar ele fazer com que as nossas vidas sejam conduzidas por ele. Que ele continue nos ensinando a contar os dias de tal maneira que possamos agir com sabedoria, com entendimento, diante do nosso falar, agir, pensar, proceder, diante das nossas decisões, diante das afrontas do inimigo. Que Deus nos ajude cada vez mais a contar esses dias de tal maneira que possamos continuar alcançando um coração sábio, um coração entendido, um coração com conhecimento, um coração com compreensão, e possamos realmente orar a Deus, possamos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, descansar no Senhor e esperar nele. Que a graça, a misericórdia e o amor de Deus perdure sobre as nossas vidas nesses dias em que estamos aguardando e esperando no Senhor. Eclesiastes, mais uma vez, lembrando, diz que tudo tem o seu tempo, e no tempo de Deus, com certeza estaremos juntos novamente. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês nesse começo de final de semana, Amanhã já é quinta, vem a sexta, o sábado e o domingo. E que nós possamos nos alegrar no Senhor e servi-lo de todo o coração, mesmo com tantas restrições. Mas sabemos que a palavra de Deus, o Evangelho, o ID de Jesus não está preso. Que Deus continue nos usando e cada vez mais aumentando o nosso amor e a nossa adoração a Ele, e possamos continuar orando uns pelos outros, para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa continuar presente em nossos corações e em nosso pensamento. Um abraço a todos e que Deus vos abençoe em nome de Jesus.